E a máxima, ou a tônica aqui é justamente essa: é relacionamento. Quando ele fala, tenho feito tudo isso, Jesus chega para ele e diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Temos uma linguagem aqui, irmãos, que é figurativa, é simbólica. Jerusalém está a 100 metros de altitude, acima do nível do mar. Jericó está no nível do mar. Jerusalém está em cima, Jericó está embaixo. Simbolicamente, Jerusalém, cidade do grande Deus, cidade do grande rei, onde estava o trono, onde estava o templo, a presença de Deus. Jerusalém. Jericó, cidade baixa, cidade amaldiçoada, símbolo do inferno. Jericó, símbolo do inferno. Jerusalém, símbolo do céu. A Bíblia diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Que homem foi esse que desceu? Que homem foi esse que decaiu do seu estado original? Não, e com ele toda a humanidade. Porque ele estava num projeto, num plano de salvação eterna, na primeira instância da criação. Então, quando Jesus está dizendo para ele que descia um homem de Jerusalém para Jericó, observe que Jesus não diz os motivos pelos quais ele está descendo, diz que ele está descendo. E caiu nas mãos dos assaltantes. A Bíblia diz que 10 de João, o ladrão não ensinou a matar, roubar e destruir. Onde é que está o diabo nessa história, pastor? Se Jerusalém simboliza o céu, se Jericó simboliza o inferno, onde é que está o diabo? Entre o céu e o inferno, nas regiões celestiais, na metade do caminho para Satanás condenado. Irmãos, tentando levar alguns com ele. Aí a Bíblia diz que esse homem caiu nas mãos dos assaltantes e ele não tiveram piedade, não. Não é que os assaltantes não queriam matar, porque a obra do diabo é matar. É que o poder da vida e da morte não está na mão do diabo. O poder da vida e da morte está na mão de Jesus. Jesus. Quem adora, irmão? Eu disse que o poder da vida e da morte está na mão de Jesus. Esse homem não morreu porque o ladrão quiser matar ele. Na verdade, bater até matar. É que ele não morreu. Não morreu porque Deus segurou o último fio. Como segurou o último fio de esperança de toda a humanidade. Portanto, a humanidade agora simboliza esse homem caído entre o céu e o inferno, precisando de ajuda. Como é que está a humanidade hoje? Caído entre o céu e o inferno, com pouco tempo de vida, precisando de ajuda. E quem é ele? É seu colega da faculdade, é seu amigo de trabalho, é o vizinho da direita ou da esquerda, é seu paciente no consultório. Eles estão mortos sem Deus, sem paz e sem salvação. Aí Jesus pega a lei. Jesus pega a lei representada pelo sacerdote e pelo levita e diz: casualmente descia a lei. É impressionante, a lei estava descendo. Na sua instituição, a lei já estava descendo. Representada pelo sacerdote e pelo levita, que vendo o homem, passou de lado. Capítulo 21 do livro de Levítico, a Bíblia diz o seguinte: um cohen, um sacerdote, sacerdote, ele não se contaminará com casa de tributo ou com algum morto em Israel, salvo se for seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha se for virgem, seu irmão ou sua irmã, não, sua filha ou sua irmã se for virgem. Isso é o que diz a tradução revista e corrigida, mas no original hebraico aparece dois personagens ali. No original no hebraico aparece a esposa e alguém que não tem ninguém por si no mundo. O comunismo interpretou para dar a base para o celibato e etc. Não quero entrar no mérito dessa questão. Por que é que o sacerdote vê um homem caído e passa de lado? Ele observa que ele está caído, mas ele tem uma visão apurada. Quem será? É meu pai, é minha mãe, é meu irmão? Quem será? Não é ninguém. E eu, como sacerdote, não posso tocar e passar de lado. Depois descia um levita. A lei de substituição já estava descendo. O levita é a lei do fio. Descia também, viu e passou de lado. De propósito, Jesus coloca aqui um samaritano que não tem lei, que não conhece constituição judaica, mas que tem o principal amor suficiente para se colocar no lugar de quem sofre. E se a igreja não tiver essa visão, nós não temos como evangelizar apenas por teoria. A evangelização da igreja não é um modelo do pragmatismo religioso. A evangelização da igreja é o modelo do
é alguém que está caído, precisando de ajuda. Ele se coloca no lugar da vítima. Ele se coloca na condição, meio morto em estado de coma. Ele se coloca no lugar daquele homem. E na minha opinião, parece que eu vejo ele pensando, se fosse eu, nessa situação, eu ia gostar muito que alguém me estendesse a mão e me ajudasse. Os viciados em drogas, de Oswaldo Cruz, eles iam gostar muito se alguém se aproximasse dele e dissesse para ele: existe algo melhor do que o crack. É Jesus de Nazaré. Mas ao invés de se aproximar deles, nós temos medo deles. Eu vou falar, como tempo, mas o tempo que eu tenho aqui, eu vou falar. Nos hospitais públicos, muita gente doente está precisando de uma palavra, mas nós estamos muito envolvidos, irmãos, apenas com a religiosidade que está dentro de cada um de nós. Ou se não estamos envolvidos muito com a religiosidade, estamos muito envolvidos com o secularismo. Nós temos tempo para tudo que é entretenimento, mas não temos mais tempo para cumprir o hino de Cristo Jesus. Hoje é dia de constranger você. Já teve aqui um teatro muito bom, mas agora o pau está quebrando e eu vim falar e eu vou falar. Receba aí, tem gente que nunca vai evangelizar porque é um egocêntrico, é um egoísta de plantão e nem sei se está na condição de salvo, mas ainda tem samaritano na terra, ainda tem igreja que está preocupada com a salvação do perdido. É verdade. Os níveis de dificuldade que eu encontro no bom samaritano é que se ele está subindo e está de viagem, isso é uma questão apenas de lógica. Se ele está de viagem, ele está indo para algum lugar e lá ele tem algo muito importante a fazer. Ele é um viajante. Subir. A Bíblia diz que ele tinha um animal, uma cavalgadura, no seu meio de transporte. Não sei se era um camelo, não sei se era uma mula, mas em Jerusalém o mais usual na época era a mula, o mais usual. Essa mula está levando. Obrigado. Essa mula está levando o seu dono, que é o samaritano, com toda a bagagem necessária para a viagem. Portanto, o vinho que ele tem é básico. Ele não podia levar muito vinho, porque o animal não aguentaria um peso maior para tanto tempo de viagem. Imagina subir. Então, o vinho que ele tem é básico. Só dá para ele. O azeite que ele tem também é básico. Só dá para ele. A atadura que ele está usando, na verdade, poderia ser um véu, era para cobrir das frequentes tempestades de areia naquela região. Tudo que ele tem subindo é básico e só dá para ele. De modo que se ele dividir, fracionar, ele pode pagar um preço. Quanta gente que espera ter sobrando para poder dividir, mas a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, ela não espera ter sobrando para dividir, ela divide do básico. Ela divide do básico. Enquanto não der glória a Deus, eu não saio daqui. A igreja de Jesus, ela ama ao ponto de dividir apenas do pouquinho que tem. Eu sou pernambucano. Tem uma adagem na nossa terra que diz assim: desculpa de cego é feira do índio. Tem pessoas que primeiro eu preciso ter para depois dividir. Eu aprendo aqui que se eu não dividir do básico, eu não vou dividir nunca. Receba essa palavra em nome de Jesus. O Evangelho demanda sacrifício ao ponto de dividir do básico. Bando de ranzinza. Em São Paulo, meus olhos dando ranzinza, mão de vaca. Vou falar do que não tem coragem. Na verdade, tem aqueles que esperam as pessoas pedir, mas a proposta do Evangelho não é esperar o pobre pedir, é ir atrás do pobre para dar. Esse pobre não tem condição nem de pedir, porque ele está morrendo. Mas o bom samaritano, ele observa o quadro e rapidamente ele diz: tem vida. O sacerdote, a lei, já dizia: morreu. Mas a graça e o amor diz: ainda tem tempo, ainda dá chance, ainda tem jeito. Levanta a sua mão e recebe essa palavra. E quando a lei condena, o amor e a graça chegam e diz: tem jeito.
Aquilo ali doeu. Porque ferida aberta, você joga a para cauterizar, higienizar. Dói. Eu me lembro do caldo metiolate. Quem lembra desse negócio? Eita, negócio terrível, gente, me ajuda. Até gaúcho chora com caldo metiolate, viu? Na ferida aberta. E eu corria, travesso, arranhava joelho, arranhava deitando o pé. Chegava em casa, minha mãe na hora, se não colocava metiolate aí para dar fé, para ser ouvido, ela já colocava, e eram 3 pessoas para me segurar. Era um grito e não chegava no céu. Só que esse homem está meio morto. A ferida aberta, tudo que ele precisa de remédio. Tudo que ele precisa de remédio. E o remédio para o físico são os antibióticos, são os modelos da química e da ciência, que ajudam muito, mas o caso aqui é espiritual. E não adianta remédio da terra, irmãos, para a ferida aberta da alma. O único antídoto para a ferida da alma, causada pelo pecado, é o sangue. E fica símbolo de sangue. A igreja tem que dizer ao pecador: receba o sangue. Sinta o sangue. É o sangue que vai purificar. É o sangue do que de Jesus que morreu na cruz, que pode salvar a tua alma. Depois dá o vinho e colocou azeite. Proteger. Depois colocou a atadura. Azeite nós sabemos que é símbolo do Espírito Santo. O sangue do Espírito Santo, a atadura é a palavra, porque a Bíblia diz que ela é escudo da fé. E essa atadura é para proteger a ferida. Essa é a mensagem da igreja, é o sangue. É o Espírito Santo que vem e a palavra que protege. Receba o sangue, vamos falar isso para eles. Tenha tomado com o sangue de Jesus. Receba a presença do Espírito Santo e a palavra de Deus como atadura para te proteger dos atos de Satanás. Na minha opinião, já estava bom demais os primeiros socorros. Porém, evangelismo não pode ser caracterizado, irmão, superficialmente. Ele tem que ser totalmente. Abraçou, abraça até. Mas, na minha opinião, já que o viajante tem um endereço e horário de chegar, ele poderia ter feito assim: ó, já apliquei os primeiros socorros, ainda tenho tempo de vida, eu preciso chegar no meu endereço, vou deixar aqui a sorte. Fiz a minha parte. É aquelas atitudes apenas para desencargo de consciência. Não foi isso que nós encontramos no bom samaritano. Ele interrompeu até a viagem. Mais importante é salvar essa vida. Minha viagem fica para depois. Eu posso fazer a viagem depois porque eu já estou salvo, eu estou vivo e amanhã é outro dia. O importante agora é salvar essa alma. E ele interrompe a viagem. Ele não. Os meus negócios não são mais importantes do que a salvação desse homem. Os meus negócios não são mais importantes do que a salvação desse homem. Enquanto não demorar Deus, eu não saio daqui, viu? Meus negócios não são mais importantes do que a salvação desse homem. Pode ficar para depois. Tem muita coisa que pode ficar para depois que está sendo prioridade na vida de muita gente. Mas ainda tem uma igreja que nós sabemos, tem um povo, tem aqui um pastor, que a salvação de uma alma está em primeiro plano. Meus negócios ficam para depois. Esse ano, pregando o Evangelho pelo Brasil, eu peguei o detalhe que aconteceu comigo e eu chorei. No aniversário da minha esposa, eu estava pregando no congresso do estado de São Paulo. No aniversário do meu filho maior, eu estava pregando de novo. No aniversário do meu filho menor, eu estava pregando novamente. E no dia dos pais, eles também não tiveram papai em casa, eu estava pregando de novo. Então receba como consolo para a sua vida. Quando suas prioridades se envolverem apenas no materialismo, você já perdeu, meu amado irmão, a essência do Evangelho, é o modelo do amor. Fica para depois a minha viagem, a comunidade dele pegou ele, olha o que mais ele fez, pastor. Ele sai da cavalgadura porque a mula, ou o camelo, na verdade é a mula. Vamos pensar que é uma mula. Não levaria 2. Ela já estava cansada numa viagem toda. Mais ou menos na metade de uma subida de 100 metros de altura. Ela não podia levar 2, ela só podia levar 1. Ele desce da cavalgadura, coloca aquele homem em cima da cavalgadura. Eu vou precisar dele. Vai dar para ver não, né?
Ele, eu já estou ouvindo, ele pode correr a qualquer momento. Vou pôr ele aqui. Meus negócios ficam para depois, agora é importante salvação. Daí a volta. Está puxando a cavalgadora em busca de uma hospedagem. Aleluia! Uma hospedaria que Oswaldo Cruz para curar a tua alma e salvar a tua vida. A hospedaria é a igreja. Se Jericó simboliza o inferno, a igreja não vai estar longe do inferno, a igreja vai estar cara a cara com o inferno. A igreja está implantada cara a cara, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Ele encontra a cavalgadora. Eu estou falando que o evangelismo não pode ser parcial, ele tem que ser total, tem que ser absoluto. Eu pensei mais um pouquinho, eu disse, não, agora ele poderia dizer ao hospedeiro. Observe, pastor, que aqui nós somos os hospedeiros. O texto diz, o hospedeiro. Ele poderia dizer para ele, ó, já fiz a minha parte, agora estou fazendo a minha. Se ele tivesse agido assim, ele estaria dizendo para o hospedeiro que aquele moço significa, mas não significa tanto. Porque se fosse o pai, a mãe, a esposa e o filho, ele velariza a dor dele até a recuperar são. Por que é que ele ficou um dia inteiro acordado com aquele homem para deixar claro que o hospedeiro, que o tratamento depois da saída dele tinha que servir? Tinha que servir, porque o hospedeiro observando o tratamento do samaritano só poderia concluir isso. Deve ser amigo dele, deve ser irmão dele, deve ser alguém que significa, porque esse homem passou a noite inteira acordado. Receba essa palavra. Evangelismo tem a ver com entrega total, gente. No outro dia, o texto diz que ele pegou 2 denários. 1 denário equivalia ao salário de um dia da carga do dia inteiro do trabalhador de serviço braçal. Pagava-se 1 denário. Portanto, 1 denário era o suficiente para o sustento de um dia de uma pessoa. Aí o bom samaritano chega a dar 2 denários. Ele tem, irmãos, uma perspectiva no quadro clínico desse paciente otimista. Daqui 2 dias ele está bom. Daqui 2 dias ele está bom, porque 1 denário é o suficiente. Mas a visão dele com relação à melhoria do paciente é essa: daqui 2 dias é fato, ele está bom. Porém, existe a possibilidade do quadro piorar também. Na hora de chegar para o hospedeiro, vocês pensaram que ia apontar o pastor Raul, né? Eu vou chegar nele, o hospedeiro. Eu chego no senhor por último. Ele chega e diz assim, ó, tem aqui 2 denários. Se precisar investir para que ele sobreviva, investe. Porque eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Quem foi que disse eu vou, mas eu volto? Eu vou, mas eu volto. Investe. Porque quando eu voltar, vou retribuir você. Eu vou retribuir você. Que retribuição seria, amados irmãos, a casa, o camaro, as realizações das viagens que nunca fizemos pelo mundo? Não, isso aí não é realização. A realização maior é ouvir do hospedeiro: entra no gosto do teu Senhor, no qual tu foste fiel, sobre muito te colocarei. Cuida dele, e tudo que demais precisa gastar, gasta. E quando eu voltar, eu vou retribuir vocês. Eu vou terminar essa mensagem mostrando para os irmãos que quando Jesus propõe a parábola, ele chega para o doutor da lei e faz a pergunta: na tua opinião, quem desses 3 pareceu o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Ou seja, Jesus está respondendo a pergunta do doutor da lei. Outra pergunta: quem é próximo aqui? Quem sabe muito sobre o que deve fazer
ou quem não sabe muito o que deve fazer, está fazendo. Quem eu gosto aqui, portanto, eu já estou cansado de ouvir, de ver esses centros de missiologia fabricando apenas entusiasmados. Sabe do que Deus está contando? Com gente que não tem tempo para ir para o centro de missiologia, mas está falando de Jesus no bairro, está falando de Jesus na faculdade. É porque Jesus está contando aqui esse povo, irmão, porque o samaritano aqui não tinha tempo, mas ele encontrou um tempinho para falar de Jesus. Estou cansado de ver o centro está fabricando não entusiasmado, porque missionário é aquele que ama o reino ao ponto de falar sobre o caminho sem ter, irmãos, noção total teológica do assunto, mas amoroso o suficiente, demonstrativo na prática, porque de palavra o mundo está cheio. Fique em pé. É Deus. Eu vou, mas eu volto. E quando eu voltar, recompensarei vocês. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar agora. Mas primeiro eu gostaria de saber se temos aqui alguém que quer aceitar Jesus nessa noite. Na verdade, irmãos, eu pedi para vocês ficarem para mim, perdoem, sempre de novo, por favor. Já estou devolvendo ao pastor. Quantos amigos no Evangelho, pessoas não crentes, estão conosco nessa noite? Levantem a mão. Os que não são crentes. Temos um ali, dois lá atrás. Dois. Vê se tem três aí. Quem está afastado da igreja? Levanta a mão, não está afastado da igreja. Parece que só nós só temos duas pessoas. Eu quero perguntar a esses dois que estão aqui nessa coluna. Vocês não querem aceitar Jesus hoje como o único suficiente Salvador de vossas vidas? Levante sua mão no sinal, nós queremos orar por vocês. Lá atrás, quer aceitar Jesus hoje? Levar Jesus para a tua vida, aceitar o cuidado dele em tua vida, onde está a primeira pessoa? Onde está? Vem aí, meu irmão, pergunta a eles aí. Onde está? Deus lhe deu uma outra oportunidade, a igreja ainda está com as portas abertas, porque o arrebatamento é uma promessa fiel. Enquanto Jesus não arrebatar a igreja, a salvação é pela graça. Agora fique em pé, igreja. Na verdade, eu queria convidar você, irmão, que ouviu essa palavra e sentiu forte que Deus falou contigo, que Deus te despertou a você sair do seu lugar. Nós queremos fazer uma oração com você. Vem aqui na frente, você que sentiu que Deus falou contigo. Enquanto você vem, eu vou puxar aqui lá no fundo do baú, muito bonito. Se os músicos puderem ajudar, ajuda aí. Enquanto você vem, eu quero que você venha. É uma oliveira do ramo quebrado e o jamuzeiro ali foi enxertado. Esta oliveira